Era calma. Calma, segura. Eu não falei nada. Você tá reativo. Nervoso? Eu não falei nada, pô. Tema do dia: transição de carreira, empreendedorismo, a virada real, com expectativas e visão de futuro. Bem-vindo ao 360 Talks, o nosso podcast. Está no ar mais um episódio, onde a gente fala sobre escolhas, transformações e aquele momento em que você decide mudar de vida. Eu sou o Luiz Eduardo, mais conhecido como Du, e estou aqui com Alex Terras. Fala, Du. Bom, hoje o papo é sobre transição de carreira. Quem saiu da zona de conforto e foi aí empreender com visão, estratégia e com bastante propósito. O nosso convidado, ele já foi, eu vou até ler aqui, porque já foi executivo e hoje ele é estrategista e empreendedor, sempre foi empreendedor. À frente dos seus projetos que unem tecnologia, serviço e visão de futuro. Bem-vindo ao 360 Talks, Walter Uvo. Obrigado, Duzão. Obrigado, Alex. Obrigado aí Obrigado você. pelo espaço aí de vocês aqui com 360 Talks. Realmente, né? A gente sempre teve muito inquieto, né? O cara, quando é inquieto, só tem um jeito. O cara tem que empreender, correr atrás dos sonhos. Muitas vezes, quando você tem essa inquietude, você trabalhar para os outros te coloca numa redoma onde você não consegue se satisfazer no dia a dia profissional. Então, você precisa ir para o campo, testar, aplicar suas estratégias, ver se funciona, dar errado, acertar. E é isso que eu estou fazendo de novo, né? Saindo da zona de conforto mais uma vez e empreendendo aí de novo nesse mercado aí. Nunca é tarde, né? Sempre é bom. E só para entender, mas como que era a sua vida antes de empreender? Meu. Bom, se bem é o seguinte, hein, Du? Eu não lembro muito das minhas jornadas e carreiras profissionais antes do empreendedorismo. Na verdade, eu estou como empreendedor e montando negócio e à frente de operações desde 2002. Então, desde 2002, foi quando eu entrei numa empresa do segmento de segurança eletrônica, que era a Baicom, e aí ali mesmo eu já mexi meus pauzinhos e virei sócio dos antigos donos da empresa. E aí aí começou minha jornada empreendedora. Então, desde 2002, né? Então, são mais de 20 anos empreendendo. Agora, também tem uma verdade, né, Du? Você muitas vezes trabalhando para os outros, você pode ser empreendedor dentro da empresa dos outros, faz parte também do processo. Quando você assume uma unidade de negócio, quando você assume uma diretoria, quando você assume uma gerência, você empreender não é só montar a sua empresa. Muitas vezes, empreender é você assumir a responsabilidade e os compromissos dentro da organização que você está. Então, é uma coisa que a gente sempre questionei, né, com os meus colaboradores. Não é porque o negócio não é seu que você não tem que ser um empreendedor. Todo mundo que está ali dentro de uma função, buscando resultado, desenvolvendo suas estratégias, tendo que entregar resultado para o teu time, você tem que empreender. Né? Então, é um conjunto de coisas, sim. E o que é determinante nesse momento de decidir empreender? O que pesa mais? Medo, coragem? O que você sentiu lá naquele Cara, é o momento? seguinte, vamos lá. A gente vive num mundo capitalista, você precisa de dinheiro para viver, né? Então, isso já é uma premissa natural quando você nasce. Você nasce,
Aí tem aqueles que ainda ficam 40 anos na casa do pai, né? Tá tudo certo. Eu não saio nem da casa dos pais, mas só que você precisa de dinheiro para viver. Então, eu acho que muitas vezes o grande receio da maioria das pessoas é justamente conseguir a segurança financeira e conseguir se sustentar com as próprias estratégias, com as próprias ideias. Então, isso aí está um grande desafio para todo mundo empreender. Né? Quando você tem uma reserva, tem uma condição financeira que te dá uma segurança por 6 meses, 3 meses, 1 ano, você busca algumas alternativas de mixar a sua jornada de trabalho, porque você sabe que você não vai passar fome, não vai prejudicar a sua família com aquela ideia que você está investindo. Então, o grande desafio é você conseguir ter a segurança e a coragem, realmente, de tomar a decisão de falar assim, vou largar tudo, porque são também alternativas de empreender, né? Você pode empreender largando tudo e se dedicando full time a uma determinada tarefa, função, ou você pode parcialmente investindo naquele projeto que você acredita, que você confia. Eu tenho uma visão disso, de tudo que você falou, né, tem total nexo, que é e qual o momento que você vai ter que colher o que você está plantando. E aí o que eu vejo muito impactante no empreendedorismo é que você não consegue, quando você vai empreender, você não consegue mais colocar a culpa nos outros. Porque se você falha, se você erra... A culpa é sua. Além da culpa ser sua, o prejuízo, a dor de cabeça, a cobrança familiar, é tudo seu. Então, eu vejo esse ato de coragem que nós aqui temos e tudo mais, que eu acho que talvez a fuga, a questão de falar de CLT, ou então aquele empreendedor que ele fica no meio termo, que ele empreende, mas não empreende. Fala, cara, agora está na hora de mudar essa chave. Mas o medo a responsabilidade realmente passa a ser sua. Então, mas você sabe o que acontece, Edu? Assim, vai muito de visão do que cada um acredita, né? Religião, passa por isso. Né? A gente vive aqui uma temporada, a gente está vivendo aqui uma experiência. Tudo que a gente está fazendo aqui nesse mundo, independente da religião e do que você acredita, é uma experiência. Cara, é uma experiência. Você sabe que você vai morrer, todo mundo vai morrer. Quem está assistindo aqui hoje, agora ao vivo, né? Ou pelo menos aí nos próximos dias, daqui 100 anos você não vai mais existir. Do mesmo jeito que há 100 anos atrás, se eu te perguntar assim, quem que era o cara mais rico do mundo há 500 anos atrás? Pouco importa, você não sabe. E daqui 500 anos, quem era o cara mais rico do mundo hoje? Pouco importa, ninguém vai saber. Então, se você tem a interpretação de que você vive uma experiência, e você, dependendo daquilo que você acredita como espiritualidade, como fé, cara, você tem a consciência de que você tem que viver as melhores experiências que aparecerem na sua vida. Inclusive ter coragem para se dedicar ao desconhecido, ao novo, ao único. Porque às vezes as pessoas ficam com esse receio. Sim. Mas, cara, presta atenção. Quando você sair da empresa que você trabalha daqui 20 anos, 30 anos, você vai trabalhar. Eu fundei uma empresa, cara. Eu fui CEO e gerenciei, coordenei, cuidei da minha empresa que eu fundei por 20 anos. Daqui 10 anos, a minha empresa, sei lá o que aconteceu com ela, vendi, comprou, trocou, virou milionário, que eu não sei o que vai acontecer. E pouco importa. O que importa é que hoje, qual a experiência que eu estou vivendo. E aí é onde entra, o que me encoraja muitas vezes em empreender várias vezes. Né? É você viver as melhores experiências da forma como eles se aparecem para você. Mas essa experiência é uma experiência com propósito, com paixão, ou você acha que não? Dá para empreender sem propósito e sem paixão? Eu acho assim, o empreendedorismo, a hora que você resolve montar uma coisa, uma empresa, não tem como você
fazer aquilo virar algo grande, algo importante, algo valioso, se você não colocar amor em tudo que você está fazendo. Quando você fala paixão, eu trago isso para o amor, né? Porque o amor está muito além da relação humana, eu te amo, você me ama. Está realmente em dedicação, em comprometimento, em se doar. E quando você monta um negócio, principalmente quando você monta um negócio, pode ser uma padaria, pode ser uma farmácia, pode ser um açougue, pode ser uma empresa que você compra, mas quando você vai para o empreendedorismo e resolve empreender e criar algum negócio, cara, você tem ali um time que as empresas vivem, que é de construção, e onde você, que é o empreendedor e o fundador, faz tudo, desde o comercial, desde o técnico, porque você está numa etapa de construção, de descobrimento. Você não sabe, você vai vender uma coisa que você acredita que funciona, mas como você vai fazer funcionar? Meu, não me pergunta isso, eu não sei ainda. Nós vamos pôr para funcionar junto. É isso. Eu tô te vendendo uma visão de futuro. É isso aí. E aí no caminho a gente vai entregando tudo que é possível. Você tem essa etapa inicial importante. Depois que você passa por ela, você e aí é onde entra aquela história de que as empresas quebram no primeiro ano, terceiro ano, quinto ano, poucas chegam no 10º ano de vida. Por quê? Porque se você não souber exatamente e claramente o momento que você está na tua empresa, você fica amarrado àquela jornada de construção para sempre. Então você sempre vai ser o técnico, sempre vai ser o cara que monitora, sempre vai ser o comercial, sempre vai ser o jurídico, sempre vai ser o financeiro, e você não consegue se desprender porque você não consegue enxergar outra forma de fazer. E, cara, e tem uma teoria clara que explica isso. Né? O sapo, vocês já ouviram falar da teoria do sapo, não? Não, manda aí. Essa eu não A convido. teoria do sapo, o sapo, ele tem, o corpo dele, ele se adapta com a temperatura do ambiente, o sapo. Então, se você pega um sapo e põe numa panela fervendo, ele vai pular. Mas se você pega um sapo e põe numa panela fria e ferve, ele vai morrer cozinhado e não vai saber que morreu cozinhado, porque o corpo dele vai se adaptando. Então, a gente, e aí tem um grande desafio do empreendedor. Porque quando você monta um negócio, você acha que o mundo é o seu negócio. Então você monta a pizzaria, cara, o mundo inteiro é pizzaria, eu só vejo pizzaria. Toda pizzaria que você passa, você compara. Só que existe um mundo muito maior do lado de fora. E você não consegue enxergar 360 graus. Você não consegue enxergar 360 graus. Então, quando você está ali dentro, você não tem muitas vezes alguém que te dá um conselho, uma orientação. Todo mundo que se aproxima de você é enviesado, tem um viés. Ou quer vender, ou quer comprar, ou quer se aproveitar. Você não consegue. A vida do empreendedor é muito solitária. Porque, cara, você conversa com a sua esposa, ela não entende o que você está falando. Ela não entende. Não, ela tem boa louco, vontade, você é mas ela não vai entender. Você vai falar de um funcionário que fez assim, de uma condição que fez assado, de um cliente que agiu de um jeito, de um cliente que agiu de outro, e ela não vai entender. Ela vai te dar uns palpites, mas, cara, o funcionário, você vai conversar com ele, com o gerente, ele não vai entender. Muitas vezes um sócio, dependendo do momento de vida que ele está, ele não vai entender. Então, cara, é por isso que existem os psicólogos, né? Por que tem um psicólogo? Para você conversar com o psicólogo das suas dores e tentar te ajudar a se entender. E o empreendedor, ele precisa do mentor. E aí é onde entra o negócio, o business novo. Precisa do mentor, precisa do consultor, precisa de um cara sem um viés, bandeira branca, totalmente sem viés. Ele pode conversar claramente das dores e ele pode trazer uma opinião. Não é à toa que muitas empresas contratam conselheiros externos. Por que você tem um conselheiro externo? Cara, porque assim, ó, eu tô aqui, eu sou um sócio, você é outro sócio, e você vai puxar a sardinha de um lado, eu vou puxar de outro, mas tem um mediador no meio do caminho. E além de mediador, é alguém que está vendo como a visão é externa. Está vendo coisa que quem está vendo formas, atuações de quem não está dentro. A visão é outra. 360 de drone. 360 de drone, é isso daí. Isso. 360 de drone. Mas vamos voltar um pouquinho. Vamos. Conta lá o ano zero, como é que foi a fundação, Meu. a criação lá A portaria. Minhaportaria.com, Na verdade, assim, eu trabalhei por
5 anos numa empresa chamada Baico, e aí foi quando eu virei sócio dela no segundo ano, e comecei a desenvolver ali a atividade. Era uma distribuidora, ela era uma importadora de um produto, ela tinha exclusividade daquele produto no Brasil, e ela começou a comercializar aquilo aqui no Brasil. Eu, enfim, vindo de Londres, que eu morei 1 ano, comecei a fazer faculdade, procurar emprego, entrei nessa empresa. Minha faculdade era de tecnologia, e aí, dentro dessa empresa, como qualquer empreendimento pequenininho, o cara mal tem dinheiro para pagar as contas do mês. Eu sentei uma vez com os donos e falei para eles que gostava, acreditava no negócio, mercado de segurança eletrônica. Só que, cara, é uma questão financeira. Vocês não têm condição de pagar o que eu preciso ganhar para viver e que eu acho que eu tenho, e qual o valor que eu acho que eu tenho. Então, eu não estou aqui para pedir aumento. Só tem um jeito de eu continuar na organização, sendo sócio de vocês, porque eu acredito no negócio. Então, eu estou disposto a continuar ganhando o que eu ganho, que eu acho que está subdimensionado para o que eu acho que vale. Mas, se eu for sócio do negócio, como eu acredito no negócio, eu acho que tem sentido. Então, aí começou... Coragem, né? Então, mas assim... Você poderia falar não, né? Podia falar não, mas o não você já tem. Hein, Duzão? Quantas e quantas vezes você já ouviu isso aí? O não você já tem. Eu acho que coragem dele ouvir um não. Sim. E também coragem deles aceitarem. Deles aceitarem, Talvez mais do que o dele ouvir um não. Mas sabe o que acontece, Edu? Quando você tem 0 e você acredita no potencial do seu colaborador, e aí é onde surge uma grande dor depois, né? Porque quando ninguém tem nada, ninguém vale nada, a empresa, o business não vale nada, cara, todo mundo é 50%, tá tudo feliz e tal. Só que quando começa a dar dinheiro ou perder dinheiro, aí começa a dar atrito o negócio. Então, nesse momento, os caras eram muito pequenos, a empresa não tinha faturamento, tinha 2, 3 clientes, mas tinha um potencial muito grande. Então, para os caras me darem 5%, pô, não custava nada, vamos dar e acabou. Só que não foi dar também. Não foi dar, lógico. Eu não tive aumento, foi um investimento Tinha um valor, meu. foi um investimento. Porque tem muita gente que fala assim, é só 5%, é só 2%. Ou então, pô, por que você não põe um outro sócio? Ou por que você não vira sócio de tal lugar? Porque sociedade é investimento. Pode ser que eu não coloque dinheiro, mas eu vou ter que colocar tempo, conhecimento, enfim, vou ter que colocar meu nome, minha marca, alguma coisa eu vou ter que dar para receber isso de volta. As pessoas não entendem que Mas sociedade... ela tem que ter esse desprendimento que ele teve e que a outra parte também teve, né? É isso. Você tem sempre uma relação ali de que os 5% para você parece pouco pro tanto que você está entregando e parece muito pro outro do quanto ele tem de expectativa e de investimento. Então você tem ali um paradigma, né? É um paradoxo. Alguém tem que ceder em algum momento para o negócio acontecer. Se você tem... O Du já teve pizzaria, né, Du? Tive pizzaria, sim. Máfia da pizza. Então, Melhor pizza. Aí, ó, maravilha. Imagina que Calma, eu vou fazer um disclaimer. Disclaimer. Tá enjoado. A gente foi na Michelutio lá. Meu... Boa pizza, hein? Não, assim, é boa porque me trouxe uma memória afetiva. Porque ele faz a pizza com a fermentação de 3 dias, o molho feito no dia, igual a minha pizzaria fazia. E aí isso faz toda a diferença. A hora que você morde, você fala, caramba, não é que a outra é ruim, é que essa daqui é diferente. É diferente. Então, mas nessa linha aí do que a gente estava falando. Imagina que você vai montar a tua pizzaria no dia 0. Aí você tem um pizzaiolo, um cara que faz a pizza que é bom pra caramba. Cara, o pizzaiolo fala assim, eu trabalho aqui na 1900, na pizza... Pô, eu vou trabalhar com você, Edu, como é que faz? Não dá, cara. Você não tem condição de me pagar e tal. Aí o pizzaiolo vira pra você e fala assim, mas eu consigo fechar esse negócio se você me der pelo menos 5 ou 10% do negócio. Nesse momento, 0, você fala assim, pô, legal, o cara vai ser sócio, vai estar comprometido como eu, então você vai parar para pensar e falar assim, vale. Tá uma bom. série de vantagens. Uma série de vantagens para ele, né, porque vai ser dono do negócio, e para você que também vai ter um cara de alto nível. Mas tem um negócio, Walter, que eu acho que é bem curioso. Vou te dar um exemplo. Lá em 2002, eu tinha um sócio que ele disse que eu era minoritário na companhia
e ele disse que ele ia ceder 50% do negócio para uma pessoa a zero. Eu acho que foi uma aposta muito generosa, né? E muito favorável, né? Deu super certo. Para quem? Qual dos lados? Para todos os lados. Os dois lados. A companhia, né, deslanchou, mas você precisa também ter um processo de maturação para você entender. Será que esse cara está preparado para ser o seu sócio de 5% e tá ali dividindo ali o dia a dia, né? Então é uma escolha delicada, né? Não, aí você vê, uma coisa que agora com a maturidade, né? 45 anos. Vem mais pra perto, não foge não. Agora com a maturidade, 45 anos. Tá ferrado. Cara, eu entendo. Estamos ferrados, né? Eu entendo o seguinte. Eu não faria mais do jeito que eu fiz dos dois lados. Eu não daria sociedade num contrato social e também não seria sócio num contrato social. Porque você tem formas legais de fazer isso, seguras para ambas as partes, mas sem esse nível de intimidade. Isso daí. Porque a hora que você entra, quando o cara me dá 5%, Ele cara, põe no contrato social. põe no contrato social, se ele fizer uma coisa muito ruim, eu vou responder por 5% de uma coisa muito ruim. É isso. Do mesmo jeito que eu, que tenho só 5%, se fizer uma coisa muito ruim, eu quebro o cara também por causa de Ainda mais nos dias 5%. de hoje, né? De internet, né? Às vezes o cara toma uma decisão ali dentro ali do meio digital que fatalmente vai refletir no negócio. Às vezes não tem nada a ver Não tem nada a ver com o com negócio. affectus societatis, não tem nada a ver com sociedade, né? E aí, puxando a sardinha agora pro meu sócio e meu amigo, procure um profissional de qualidade, de conhecimento, para fazer isso, competência, porque uma sociedade não é brincadeira. Eu, quando montei a pizzaria, me ferrei numa sociedade, porque eu tinha um sócio que estava tudo certo, e quando a gente inaugurou, uma semana depois, eu não tinha mais sócio. Então. E tá no contrato social? Tava no contrato social? Não estava no Não contrato tava. social, mas cara, a gente tinha um Expectativa, investimento, tinha ali, né? a gente vai Fluxo de investir caixa. 300 mil reais, eu vou colocar 150 e ele colocar 150. E na segunda semana eu tinha que colocar 350, porque era o meu 150, o dele e o que ele ficou devendo para os outros. Pros outros. Não dá pra entregar meia pizza, né? Não dá pra entregar minha pizza. Só brotinho aqui. A gente só vai vender brotinho aqui, tá? Que O outro Sócio não chegou saiu. junto. Então, toda a sociedade procure um profissional para te instruir e te ajudar, se for entrar um acordo de cotista, se for fazer um contrato social, enfim. Não Todas tô as pagando a propaganda não, é gratuita, tá? Todas as formas são válidas, porque tem espaço para tudo. Às vezes você tem que entrar numa sociedade no contrato social, porque depende do momento, depende do que você quer, depende de tudo. É que eu acho que o óbvio precisa ser dito, né? E eu costumo chamar acho que esses combinados como, e acho que tem facilidade para falar porque eu já fiz isso para você, que é o manual da briga, cara. Se você escrever antes de começar qual vai ser a regra do jogo, É isso. no momento que tiver a briga, você volta lá no manual e fala, não, a gente combinou. Se você quebrasse essa regra, nossa relação acabou. Quanto vale, quanto paga, quanto sai, eu acho que facilita. É que normalmente a gente não quer discutir, né? A gente deixa para discutir depois. Porque se você discutir antes, nem começa. Acho que a sociedade é igual casamento, né? Se você combinar, né? Eu falo, olha, mas a gente vai casar, mas e aí, se a gente separar, como é que fica o patrimônio? Se você tivesse essa conversa dura, eu acho que esse é o ponto de partida de qualquer empreendedor. Se você começar estruturando o teu negócio de forma programada, principalmente com quem você vai se ou associar, ou até fazer uma parceria, como você mencionou, um contrato de vesting, qualquer tipo de uma opção de compra futura, ou uma sociedade por conta de participação, cada um no teu negócio, você tem vários modelos. Se você combina, você sabe que você não vai estar contaminado, né? o risco é menor, né? Total. Né? E não tem jeito, né? Toda relação, ela... É humana, né? Nem que seja pela morte, um dia ela vai acabar, não é É verdade? isso. Toda relação vai acabar, nem que seja pela morte. Então, até quando você casa, né? Comunhão parcial, total, de bens. Então, você já define ali no casamento como é que vai ser o dia. Então, assim,
tudo começou aí. Lá na Bicon, virei sócio e tal. E aí é onde entra, o que você acabou de falar, inclusive. A gente teve um atrito com um dos sócios, que era o diretor técnico. Eu tive um atrito com o diretor. A gente. O consultor é isso aí, o consultor, a gente é o consultor. Mas eu tive uma discussão lá com o sócio que era o responsável técnico e, cara, e aí eu já tinha um pouco de uma ideia, né? Depois de uns 4, 5 anos trabalhando juntos, eu já tinha uma ideia de ir para o varejo, estar no mercado, lidar com o consumidor. E aí foi quando eu acabou juntando, né? Acho que tem sempre... Isso é importante no empreendedorismo. O gatilho que te faz tomar a ação, pô, ela podia ser mais planejada, organizada, né? Mas muitas vezes você já está com uma ideia, está com uma vontade de fazer algum negócio e aí você, no meu caso pelo menos, parece que a minha vida tem que virar um caos profissional. Fala assim, então é isso mesmo, então agora eu vou investir naquilo que eu tinha como ideia, porque isso aqui já deu. Uma coragem. Você trocou o fixo mais 5% de alguma coisa que poderia ser positivo, né? E que virou uma grande empresa, virou uma SA. A Bicon, ela virou uma baita empresa. Recentemente ela foi vendeu para um grupo americano, e depois, enfim, teve vários movimentos e hoje está nas mãos aí de um colega nosso. E aí eu montei a minha portaria. Aí depois eu saí da Bicon nessa situação, em 2006, então já tinha ideia, estava formatando isso. E aí eu falei assim, eu vou para o varejo. Tá, como é que eu vou fazer? E quais são os desafios, né? Bom, primeiro que nessa ocasião não tinha família, não tinha mulher, não tinha casa. Tava fácil, né? Era o que eu tinha na conta, era o suficiente. Eu morava na casa dos meus pais, então comida não vai faltar, teto para dormir não vai faltar, então tá fácil fazer, né? Então é fácil ter coragem assim, né? Quando os riscos são menores. E aí eu montei um business plan, estruturei tudo e o que me apoiou na construção desse negócio, na largada, foi que pela experiência que eu tinha nessa organização, eu conhecia muita gente do mercado de segurança eletrônica. Então eu convidei vários players para ser sócio. Para você ter uma ideia, essa nova empresa, que hoje é minha portaria, ela começou com 10 sócios. Era eu, mais 9. E eu entendia, eu sabia na largada que eu ia pegar 10, que na largada ia morrer 5. Por que ia morrer 5? Porque o cara ia se comprometer, legal, tamo, é isso aí, vamos que vamos. Só que no mês 1, cada um tem que dar 3 contos aqui. Não sei, não dá para ser depois, o que dá para a gente fazer? Então a gente já estava claro, já estava desenhado. Não é à toa que no primeiro mês de aporte, né, porque a máquina precisa girar, eu já tirei 4 dessa lista, então ficamos em 6. E assim foi até o 6º mês da empresa, que tiramos mais 3 e ficamos exclusivamente em 3. Esses 3 sócios, eu e mais 2, a gente seguiu por mais 6 anos, 7 anos. E aí o terceiro sócio decidiu por investir em outros projetos, em outras estratégias e resolveu sair da sociedade. Ficamos em 2. E assim a gente está até hoje. Era eu e uma pessoa jurídica, uma empresa, que em 2002 foi vendida para um grande grupo, e aí os sócios dessa empresa diluíram a participação na empresa que eu fundei, que era a Focus Mind, e aí a gente ficou em 4. Então ficou as 4 pessoas físicas. E aí hoje sou eu e os três sócios que fazem parte. E a minha portaria é uma marca, né? A minha portaria é que nem, sei lá, você cria uma marca, né? Você tem a Coca-Cola e você tem a Pepsi. A Pepsi não, né? Mas você tem a Fanta, você tem o Quat. São marcas da Coca-Cola. É tudo Fenza, né? Então. Aí a minha portaria é uma marca da Focus Mind, da Focus Alarme hoje, que é a empresa que eu fundei lá em 2006, que agora em 2026 vão fazer 20 anos. O CNPJ em março vai fazer 20 anos. E eu tive à frente dela. Então, assim, dentro da minha portaria, cara, eu tive mais de 13 empresas de business diferentes, com sócios diferentes. Então, dentro da mesma empresa,
Então a gente tinha um grupo, né, que era Focus Alarme lá. E aí eu ia montar, por exemplo, hoje existe uma empresa do grupo chamada Focus Telecom. Então a gente convidou um especialista do mercado de telecom e ele virou sócio da gente na Focus Telecom. Então somos nós 4 mais um, que é o especialista. Assim como é a Focus Lift, que é uma empresa de manutenção de elevadores. Somos nós 4 e mais um. E nesse formato eu construí mais de 13 empresas dentro do grupo Focus Alarme. Alguns tive que tirar, o cara teve que sair. A gente é amigo, né? Desde que eu nasci. De infância, de menino. E eu acompanhei todo esse processo. E aí uma coisa que sempre eu via, que era um diferencial, que é o fato de, cara, você tinha problema com instalação causa de portão. Aí eu vou arranjar um jeito Tem que resolver. de montar a serralheria. E resolveu. Aí eu tinha problema com telecom, porque tinha que ter internet. Monta empresa de telecom. E eu acho que é isso que move. É assim que a gente pensa. E é essa gana que faz o empreendedor caminhar. Agora, em que momento que você tem que fazer esse processo de decisão de eu vou agora, eu estou abandonando a portaria remota, né? O filhinho de 20 anos e vou mudar. que você criou. Em que momento? Isso foi tipo jogo rápido, igual a gente tava? Não. Foi um estralo ou essa ideia vem amadurecendo há muito tempo? Então assim, né? Então você cria um filho, 20 anos, ele cresce, tem maturidade, chega uma hora que você tem que bater na bunda dele e falar assim, vai cuidar da sua vida agora, né? Então, chegou no momento que a empresa, a minha portaria, ela está estruturada, tem uma estrutura de receita consistente, tem um modelo de negócio consolidado, é uma empresa consolidada. Hoje são mais de 100 funcionários na organização. E há mais ou menos um ano e meio atrás, eu tive num evento com um fabricante de um produto no mercado de segurança eletrônica, fabricante de software, e estava o fabricante de software sentado no jantar, a gente foi jantar depois, estava lá, fabricante de software no jantar e o dono de uma empresa lá da região do outro lado. E a gente estava conversando sobre soluções, alternativas, mercado. É uma cidade pequena, Maringá, depois eles vão saber de quem que eu estou falando. Então a gente estava lá, e aí eu estava falando das soluções, das alternativas e das minhas visões de mercado. E o cara da empresa de software virou para o cara da empresa, dono da empresa, e falou assim, é isso que você precisa. Você precisa de um mentor, uma mentoria, uma consultoria para abrir tua visão e te trazer uma nova visão daquilo que acontece no mercado de uma forma geral, para você trazer aqui para a cidade. Então, naquele dia, naquele momento, cara, aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu falei assim, eu acumulei muito conhecimento. Quando você é empreendedor, você acumula um volume de conhecimento que você não sabe o valor que aquilo tem. E dentro da tua própria empresa, muitas vezes você não consegue enxergar. Quando você para olhar de fora e ter a consciência do volume de conhecimento que você tem, você chega numa inquietude onde você vira e fala assim, a empresa ela não cabe mais o valor que eu tenho, a empresa que eu construí, ela não consegue pagar financeiramente, assim, a notoriedade que eu construí dentro da minha portaria, a referência de mercado que a gente é hoje, que a minha portaria é. Então, tudo isso traz para você um prazer enorme por ver que teu filho cresceu e tem maturidade para seguir a vida sozinho. Só que, cara, chega uma hora que você fala assim, tem muito mais dinheiro financeiro e muito mais propósito para ajudar outras pessoas aqui dentro do que exclusivamente
no dia a dia do escritório. Do que no entorno, né? Você está no escritório, você está na bolha, você está fechado. Você conversa só daqueles temas. Eu hoje no mercado de portaria remota, cara, você tem reunião 3, 4 vezes por dia com fornecedor, com funcionário, com cliente. Então você não consegue sair da caixinha, você está preso. E aí foi quando eu tive um insight, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, de construir algo que eu poderia mudar a vida de outras pessoas. Esse é o propósito de uma consultoria. Consultoria, ela vai dar dinheiro? Lógico que vai dar dinheiro, porque hoje como é que você ganha dinheiro? Como é que você ganha dinheiro hoje? Você ganha dinheiro resolvendo problema, cuidando das dores. Todo mundo tem dores em diversas habilidades, diversas fases, diversos pontos na vida. E como que você ganha dinheiro no capitalismo? Resolvendo dores, resolvendo problemas. O CLT ganha dinheiro resolvendo problema. Lógico. Eu preciso de alguém para servir café. Eu preciso de alguém que pense por mim. Eu preciso de alguém que eu preciso escalar isso. Eu preciso de alguém que continue isso aqui para mim nesse mesmo formato. Eu preciso de alguém então que só tem fale um com o jeito, cliente. só tem um jeito de você ganhar dinheiro. Se você pensar em dinheiro, é resolver dor. E como que você resolve dor? Ou trabalhando para os outros, resolvendo dores que o negócio dele tem, e tá tudo certo. Você pode ganhar milhões, você pode ganhar 100, 200 mil por mês e ganhar o stock option e no final das contas tem lá 10% da empresa do cara e tá tudo certo. Ou você pode sair, ir para o mercado e montar teu negócio. Então a consultoria, a mentoria, ela traz um prazer duplo para o cara que monta, né? Eu estou vivendo isso hoje. Pô, você sentar com o teu cliente, o teu mentorado, e o cara fala, caramba, meu, isso realmente vai resolver minha dor. Isso é um prazer enorme que você tem. Você fala assim, meu, consegui resolver a dor do cara. Você diminui, né, a jornada, né, e facilita a vida da pessoa. Ajudei. Por que quando você viaja... Ó, vamos supor aqui, ó, vamos para o Egito. Vamos para o Egito? Vamos para o Egito. Fecha a cabeça, entramos no Egito. Cara, você só tem um jeito de conhecer as coisas que você precisa conhecer, contratando um guia. Cara, quem que é o consultor hoje no mundo dos negócios? É o guia que vai te coordenar dentro daquela jornada para você chegar onde você quer. Inclusive, essa semana eu fiz uma postagem no meu Instagram, depois segue aí, você vai ver lá no Instagram do Walter Uvo. @, Walter Uvo, com W, Walter Uvo. Aí embaixo. Walter Ele Uvo. fala que põe, mas acho que vai pôr. Tá lá, @Walter Uvo. Eu fiz uma postagem do Steve Jobs em 2008, eu tinha 18 anos, aonde ele quebra as pernas dos consultores. Ele fala assim, pô, você que é consultor, você vai falar de uma coisa que você não viveu. Você vai dar um retrato, é uma foto que é 2D, mas você não se aprofundou, você não tem a experiência. Você não tem o 3D para falar o que funciona. E é onde eu rebato o Steve Jobs e me reservo o direito de discordar dele daquele vídeo. Porque hoje existem as consultorias, e é o meu caso, eu não sou um consultor de empresas do Brasil. Não, a minha empresa, a Uvo Strategy, é uma consultoria para empresas de portaria remota. E com um limite muito bem definido. A minha empresa atingiu 350 condomínios, atendemos mais de 600 condomínios em toda essa jornada. Então, se o cara tem 50 condomínios e quer chegar no 300, eu já trilhei essa rota. Eu sou o guia dele para chegar lá. Eu sei fazer isso. E quando você falou do guia, eu ia bater justamente nessa tecla, porque o interessante, pensando na mentoria ou no guia, é que para o mesmo lugar eu posso contratar um guia que faz o caminho A, que faz o caminho B, que faz o caminho C. Todos eles podem chegar no mesmo ponto, todos eles vão me levar lá na pirâmide, mas cada um com uma forma, uma estratégia, uma visão diferente. Uma dinâmica. E essa dinâmica pode ser mais curta, pode ser mais longa. Às vezes eu quero trilhar um caminho que você não trilhou, e às vezes eu quero trilhar o seu caminho, e é você que eu vou escolher, e eu posso querer trilhar um caminho diferente e eu vou escolher outro. E aí o legal é que quando você vai para algum lugar,
Você vai escolher o seu guia, não é o guia que te escolhe. E sabe o que tem em comum entre todos esses guias? É que eles sabem chegar onde você O quer ir. resultado final. É? Tem uns que não sabem. Não contrata assim, não. O cara se perde. Mas o Steve Jobs, ele fala exatamente isso. Ele fala assim, como é que você está falando de uma coisa que você não conhece? Você nunca comeu banana, então como é que você vai ensinar ou vai falar qual que é o sabor de uma banana? Então, eu rebato justamente nesse ponto, porque no mercado de portaria remota, e aí, Du e Alex, hoje o mercado de portaria remota, ele não tem mais do que 10 anos consolidado, assim, de trabalho intenso. Tem muitas iniciativas antes de 2014, 13, cara, que era muito isolado, era pontual, nem internet banda larga existia, era um negócio doido. Então, tem um monte de gente que fala que fez, enfim. Era quem queria arrumar problema, né? Isso. Antigamente, os caras falam que instalava aquele interfone, lembra aquele Amelco? Que só chamava lá, tinha os botãozão, apertava, caía no teu apartamento. Chamava isso de remoto. Que tem muito na praia, o cara que instalava isso fala, não, eu sou o pioneiro porque eu fazia isso. Cara, isso é interfonia. Mas o modelo que se conhece de portaria remota hoje, ele começou na época que a gente começou a desenvolver esse trabalho, em 2013, 2014. Então, hoje, e é muito novo, inclusive agora, é recente, existe uma lei, o Estatuto da Segurança Privada, que foi assinado em setembro de 2024, e as empresas têm até setembro de 2027 para se regularizar. Então, é um mercado que ainda é irregular, é informal. É informal, é isso daí. É informal. Então, assim, o mercado ainda... Estamos discutindo, acabei de fazer uma postagem no meu Instagram, depois você entra lá ver, recentemente... Vai pro comercial e fica só no comercial. Eu preciso de um vendedor assim lá na minha empresa. Não, recentemente, viu para discussão o projeto, a proibição da contratação da portaria remota. E agora está na mão do ministro para fazer a assinatura final, mas os pareceres são favoráveis. Porque alguns sindicatos de empresas de empresas do laboral, né, dos funcionários, colocou na convenção coletiva dos condomínios uma cláusula de não proibição, né, porque ano retrasado estava como proibição, caiu, só que eles colocaram agora uma cláusula de multa. Você mandar embora o porteiro para contratar portaria remota, você precisa pagar a multa de 10 salários. E aí isso foi, chegou lá em cima e agora está lá para votação, tem o parecer favorável. Só que o que acontece? Só para você ter uma ideia, como o mercado ainda está em formação. O laboral ainda está discutindo com o patronal a proibição disso. Olha só como está embrionário. E aí tem muitas empresas que hoje, a empresa de portaria remota, ela vive 3 grandes dores. 90% das empresas, eu digo 90%, tem mais de 3 mil empresas no Brasil. Eu digo 90% porque eu não conheço todas, eu sei que tem umas bem boas, mas 90% vive essas 3 grandes dores. Ou o cara, ele chegou na estagnação comercial, ele não consegue quebrar a barreira dos 50, 100, 200 clientes. Então, ele não consegue transpor essa barreira. E aí, o cara, ele já vendeu para os amigos, já vendeu para os amigos dos amigos, os amigos dos amigos já indicou os amigos. Ele pergunta, fala, não tem mais para quem indicar. Então, o cara não consegue transpor a barreira comercial. Ou o cara tem a impressão de quanto mais ele vende, menos lucro ele tem. Como as empresas são muitas vezes amadoras, raras são as empresas de portaria remota, que já viu o balanço e o DRE da própria empresa. O cara não sabe o que é um DRE. O cara tem 50 condomínios, fatura 600 mil reais por mês, o cara nunca viu um DRE. O cara tem 30 CNPJs, fatura uma... E o condomínio que contrata deveria se preocupar com isso, né? Mas é interno, né? É receita de bolo. Não com o DRE, mas tem que se preocupar com a empresa. Que uma empresa sólida e consistente. Mas ele não enxerga que o cara não tem. Porque você imagina que um cara que fatura acima de $500 mil, que ele tenha isso. Tenha isso. Mas a gente sabe que a falta de profissionalização e de cultura. Porque aí entra naquilo que a gente está falando. Lá naquele momento da sua decisão, alguém te falou para contratar um contador que te desse uma noção, né? E o brasileiro, ele procura sempre a alternativa mais barata, né? Eu tenho um contador de um salário mínimo, não, vou procurar um que vai me cobrar R$200, que não vai ter essa informação que vai te dar. E eu acho que essa bagagem que você traz, na hora de você dar uma mentoria,
Você vai conseguir ter uma visão. Cara, isso acho que você falou, acho que é replicável para 99% das empresas prestadoras de serviço de condomínio hoje. Porque se você tirar administradoras de condomínio, esquece as grifes, vão ter essa dor. Vão. Empresas de limpeza vão ter essa dor. Tem. Ou seja, hoje a sua consultoria, ela, na minha visão, ela pode se replicar a qualquer atividade empresarial. Porque a tua vivência demonstra o quê? Que, poxa, eu preciso me preocupar com mão de obra. Porque se eu não me preocupar com mão de obra, o cara vai me quebrar na justiça do trabalho. Né? Vai dar problema. Agora, eu tenho aqui experiência com empresas de, por exemplo, de içamento, que os caras são altamente qualificados. Porque eles entenderam que se eles não se qualificassem, eles poderiam ter que pagar uma indenização pro resto da vida. O cara trabalha com elevação de carga. Né? Ou seja, imagina um piano cair na cabeça de alguém. Fora o custo do piano, que tem um valor sentimental. Mas esse não tá nem na não mesa, tá nem na né? conta. O custo do piano. Só a vida, né? Só a vida. Esse tem preço, agora a vida não tem. Esse até tem um seguro, mas a vida não. Então, se você não tem a sua visão 360 de colocar ali a serralheria, de colocar ali a telecom e de plugar todas essas questões, porque muita gente não traciona porque não profissionaliza. Continua amador. Né? Então, mas aí é onde entra um pouco do que o Du falou. O cliente, e com a regulamentação do mercado, isso muda. Então, tem dois jeitos, na minha visão, da empresa ser sólida e ser estruturada. Uma é um mercado regulamentado, porque hoje, com o projeto de lei, as empresas vão ter que ter auditoria da Polícia Federal. As empresas vão ter que ter responsável técnico. Cara, vai ter que ter alguém que responde tecnicamente por aquela organização. Você também deixa de ter insegurança, né? Porque quando você não está regulamentado, você fica... Né, isso já traz um nível diferente. Até para você que está empreendendo. Vou investir, de repente eu não posso mais atuar. Né? Isso já traz um nível diferente. Agora, existe esse caminho para as empresas serem estruturadas e existe o outro caminho para as empresas serem estruturadas, que é por característica do negócio. Então, quando você fala de içamento, mas já é um negócio que custa caro, o maquinário é caro, a estrutura é cara e o cara não pode brincar. Senão, é o que você falou, o ônus é a vida. Entendeu? Então, o cara tem que ser regulamentado, tem que ser estruturado. E hoje o mercado de portaria remota, ele não é. Tem empresas que faturam 500 mil, tem empresas que faturam 1 milhão e não sabe o que é um DRI, um balanço. O cara não consegue olhar um lucro operacional, não sabe o que é um EBIT da empresa dele. O cara não sabe qual é a margem. Qual a margem? A margem. O cara mistura a margem com o lucro. Não, até o cara fala lucro, margem, o cara mistura a margem com markup. O cálculo margem, lucro, cara, é uma coisa só. O cálculo de margem no serviço é muito difícil. E ele também não sabe que às vezes ele, lógico que ele precisa ter a noção do que é, mas que ele não precisa conhecer 100%, mas que ele tem que investir num cara que vai preparar isso e habilitar ele para poder ter uma boa leitura. Né? Isso. Então, cara, assim, o mercado ele é muito amplo. E assim, fora do Brasil, né, esse trabalho de psicólogo, as pessoas passam, né, pelo psicólogo, tem uma conversa e tal, mentoria, orientação, conselho externo, isso já é mais maduro, né? Mas aqui no Brasil, você acha que... E o empreendedor, ele tem um pouco disso. Ele é o cara que sempre resolveu tudo, bateu na mesa e desenrolou. Não, eu desenrolo. O cara até desenrola. Só que, cara, tem um nível. Por isso que eu falei do estágio que a tua empresa tá. Você tem esse estágio inicial que, você realmente faz tudo, você é o tudo. Só que, cara, chega uma hora que você montou tua empresa porque você gostava de pizza. Cara, só que chega uma hora que teu negócio, teu dia a dia está sendo consumido não mais por aquilo que você gostava de fazer, que era pizza. Está sendo consumido porque você tem que ir numa audiência, está sendo consumido porque você tem que falar do financeiro, está sendo consumido porque você tem que cuidar da recontratação. Mas eu só gostava de pizza. Eu só queria fazer pizza. Eu montei uma pizzaria e hoje a única coisa que eu não faço na minha empresa é pizza. Entende? Então, por isso você precisa do consultor, porque ele precisa te nortear. E aí você percebe que você montou a tua pizzaria, o que você gosta, que é o teu sonho, só que você está infeliz pra caramba. É isso, isso acontece com
90% das pessoas. Por que você está infeliz? Porque você não está fazendo mais o que você gosta. Aí o cara fala, devia ter ficado no CLT. No CLT. Eu passei... Mas você não alavanca, né? Sim. Você não alavanca, Sim, é pra difícil. Ser feliz, pra ser Você não infeliz aqui traciona. ou ser infeliz lá, pelo menos lá a responsabilidade É dos outros. aparentemente É. é menor. Não, e de fato acaba sendo, porque no CLT, cara, eu estava conversando esses dias com um cliente meu. Inclusive um cliente meu aqui, o Octaforce Brasil, é o cliente meu, uma empresa de portaria remota. Eu estava falando esses dias lá. Para o colaborador, se a empresa não reúne os requisitos necessários para você estar contente, cara, você monta teu currículo, distribui e amanhã você trabalha em outro. Mas esse trabalho de consultoria, ele é um trabalho que você está empacotando e transformando ele num infoproduto para escalar, ou você entra dentro de uma mentoria dentro da realidade da empresa e vai fazer ali o mentorado para o empresário ou uma visão 360 para a empresa? Você tem vários formatos, né? Na verdade, operacionalmente falando, a minha mentoria não tem um mês. A Uvo Strategy, inclusive o CNPJ da Uvo Strategy saiu faz 15 dias. É uma coisa nova. Mas eu tenho minha cabeça do empreendedor, né? Ela borbulha, né? Então, tem vezes que eu não consigo nem dormir. E sentir esse frio na barriga, essa coisinha que você... Cara, isso tá me dando uma energia e um gás. Se você olhar assim, pô, Valteiro, como é que, de 0 a 10, como é que tá o teu estado de espírito, teu ânimo, tua motivação para esse negócio? Pô, 10. Como é que tá teu financeiro? Pô, tá uns 8, 7, 6. Por quê? Porque você ainda não sabe como vai compor sua renda, como as coisas vão funcionar. Então, eu tenho várias ideias. Tem o kit do empresário, que eu chamo, que é o cara que tem alguns infoprodutos já que ajudam o cara a largar com um nível de profissionalismo maior do que ele tem hoje. Tem a mentoria, que é a mentoria Uvo Strategy, que hoje ele contrata a cada 15 dias. Eu tenho uma reunião com ele de 1h30, 2 horas, remoto. E ali eu tenho um script, um tema, 50 temas que eu monto personalizado, que eu faço numa reunião de diagnóstico. Então, o primeiro passo da mentoria é uma reunião de diagnóstico. Então, como é que a gente bate um papo? 1 a 2 horas. Aquilo gera um diagnóstico. Quais são suas dores? Quando você vai no médico, você fala assim, doutor, estou com dor de cabeça. Cara, você pode ir no clínico geral, o cara fala, toma uma aspirina, e fala assim, peraí, você vai ter que ir O que você comeu ontem? Você vai Vamos ter fazer que- um exame de sangue. Você vai ter que fazer um exame diferenciado, você vai ter que ser direcionado. Então, primeiro você faz um diagnóstico. E aí eu vou conseguir mapear a dor do cara. Mas me fala uma coisa, volta no dia 0 lá e compara o dia 0 dessa experiência com o que você fez de diferente? Então, o dia 0, quando eu montei a minha portaria, quando eu montei a Focus Alarme, eu tinha a segurança da minha família, de morar na casa dos meus pais. Então, eu tinha muito mais condição de arriscar. Então, o frio na barriga vinha, mas o comprometimento com o resultado era grande, lógico, você precisa ter. Só que, cara, o risco era baixo, pessoalmente. O dia 0 hoje é outra pegada. Hoje eu tenho família, eu tenho casa. Hoje eu tenho um custo de vida, cara, que se tipo aquele dinheiro não entrar, a vida, vai dar problema. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, assim, o risco e o frio na barriga é muito grande. Só que aí tem um outro porém importante no dia 0 de hoje. De 5 anos para cá, eu estou espiritualizado num nível hardcore. Eu estou num outro nível espiritual. Estou conectado com Deus numa parada aqui que é muito louca, que se a gente conversar aqui, é tema para outro podcast. Porque, eu estou conectado numa parada tão grande, cara, que eu não tenho mais medo do amanhã. Porque eu confio em Deus de uma tal maneira que eu falo assim, se é isso que tem que fazer, então vamos fazer. Cara, as coisas acontecem na minha vida hoje de tal maneira que eu falo assim, então, se acontecer isso aqui, é porque foi realmente uma ação divina para acontecer. Então, por conta disso, cara, eu tenho que fazer isso. Então, cara, isso me motiva, isso me direciona. Você está conseguindo enxergar o sinal. Pô, cara, sinal com não. Essa visão. Sinal não, mano. Eu consigo trocar ideia, bicho. Com Deus, com Jesus Cristo. Estou num nível
que eu troco ideia e eu claramente eu ouço, esse é o caminho, faz isso. E ainda Jesus chega para mim, cara, é muito louco nós falar disso. Até arrepia. Mas Jesus chega para mim e fala assim, cara, faz isso, vai dar problema. Cara, vai ter, os caras vão bater, o mercado vai ser complicado, vai vir tempestade. Você reza para chover, mas quando chove você não quer pisar na lama. Tá tudo enlameado, mas você não quer pisar na lama. Então o cara fala assim, ó, vai dar problema. Mas tá tudo bem, brother, nós estamos juntos, vamos embora. Aí você tem que ter... Então assim, hoje, o que muda do dia zero de lá pro dia zero de cá? Cara, que eu tô espiritualizado num nível, cara, que não tem como dar errado nada. Porque eu vejo o futuro exatamente como ele vai ser. E também tá tudo certo. Então vai dar problema, mas tá tudo certo. Mas na parte prática, você acha que você teve... se você ganhou agilidade, né? Abertura de empresa, preocupação jurídica com o que fazer. Ah, não, pois é outro nível. Equipe, como é outro nível. Montando a Uvo Strategy hoje, eu tenho uma visão muito mais consistente do que eu tinha. Tanto profissional, tanto quanto legal, tanto quanto tributária, fiscal. Cara, quando eu montei a primeira empresa, bom, primeiro eu me apoiei que eu tinha 10 sócios, né? Então, queira ou não queira, você senta numa mesa com 2, 3 sócios que já estão num outro nível profissional, o cara fala, não, temos que caminhar para cá, temos que caminhar para lá, diferente de hoje. Hoje eu não tenho sócio nenhum. Sou sozinho no Novo Strategy. Só que eu tenho Mas já... é porque tem 15 dias. Que tem 15 dias. Quando completar 30, você já vai ter um sócio. Aí, ó. Fisco. Tem isso também, né? Não, esse cara já... E ele é quase majoritário. Ele não dá opinião, mas cara, ele leva um babelão. Não, ele já tá na... Ele deixa, já tá na folha, folha. Ele vai levar se você acertar ou errar. É isso. Mas isso me trouxe muita casca para montar hoje. E muita segurança, inclusive, para mentorar, orientar e direcionar empresários do segmento. Mas para a gente poder deixar ali para quem quer seguir esse, né, que acha que atingiu essa maturidade e tem esse conhecimento para trocar, o que você hoje daria de dica para o cara montar hoje o infoproduto ou um processo de mentoria? O que ele precisa? Qual o manual básico ali? Dá para pegar essa receita no bolo? Não, o primeiro passo, o cara ele precisa conhecer aquilo que ele está mentorando, né? Eu acho que é uma premissa básica. O dinheiro não tem que vir além do propósito, acima do propósito. Senão, o dinheiro é uma consequência do propósito, do que você quer entregar. Ponto 1. Então, se você vai dar uma mentoria amanhã, apareceu uma padaria, Walter, você não quer ser mentor da... Cara, não manjo nada de padaria e o que eu te falar, eu posso te prejudicar mais ainda. Então, você pode me pagar um bom dinheiro, mas não vai funcionar. Posso até, dentro dos grupos e dos canais que eu estou participando, de mentores e consultores, que você começa a se especializar, eu posso achar um cara especialista em padaria para te direcionar. Mas eu não vou te dar... Não vou... Então, um ponto importante é você mentorar e ser consultor daquilo que você conhece. E aí é onde entra um ponto-chave. A gente conhece muita coisa, cara. Você conhece muita coisa, mas você não sabe o valor e o tamanho do conhecimento que você tem. A teoria do sapo. Você vive numa bolha, você acha que você está sempre ruim, está sempre bom. Você não sabe o tamanho do seu conhecimento. E quando você sai para o mundão e você começa a conviver com outras pessoas, você começa a entender o tamanho do teu conhecimento e o valor que ele tem. E, e você consegue mudar a vida de muita gente com orientação naquilo que você domina. Então, o primeiro passo é você estruturar um programa. Todo mentor tem que ter um mentor. Né? Você não pode ser um mentor sem um mentor. Você tem que ter um mentor. Você tem que ter um mentor, um background. Quem é o teu mentor para você mentorar? Então, primeiro passo, busque um mentor para estruturar o seu programa, para desenhar seu modelo. Depois disso, foca naquilo que você tem domínio. Se eu te perguntar, mas eu sou tímido, mas se eu te perguntar sobre você, sobre sua vida, você vai falar 10 horas. Mas esse mentor, só para ficar claro, né? Ele é um cara que é especialista no que você fala ou ele é especialista em montar mentorias? Em mentorias. Legal. Porque você, né? Por que você contrata um psicólogo? Tem formação, né? Tem formação, tem regulamento médico, tem formação. Tem um CRM, advogado, tem OB.
Ah, você pode me dar umas dicas, mas você não tem OB. Então, assim, eu preciso de um cara, para eu entregar aquilo que eu estou vendendo e oferecendo, eu preciso de um cara que está num nível superior, que vai ajudar a estruturar um programa para eu não falhar. Sim. Porque, cara, se eu falhar, eu posso prejudicar a tua vida para sempre. Você entende? Ter essa o mentor, ele tem que ter essa consciência. Cara, se eu te der uma dica errada, eu não tenho responsabilidade, eu não tenho compromisso. Te der uma dica. Você adotou porque você quis. Só que no final das contas, quando você deita para dormir, você fala, falei isso para você. Cara, o cara perdeu a empresa. O cara tá devendo por causa de uma dica que eu dei e foi errada. É que passa numa linha tênue, né? Entre aquilo que ele é um conselho e aquilo que vai ser um mantra, né? O conselho o cara ouve e ele segue se quiser. Agora a consultoria ele vai seguir na risca, né? Na risca. Você tá mandando ele fazer para dar certo, né? Até porque se o resultado não for o que eu espero, você vai falar para mim, você não seguiu o que eu te falei. Exatamente. Então eu vou seguir o que você me falou. Exato. E aí eu preciso encontrar o resultado que foi prometido. E esse é um desenho que a mentoria, o mentor do mentor, né? O mentor do mentor, ele vai fazer com você. Ele vai estruturar o que você vai entregar. Olha, eu vou te entregar A e B claramente. A sua promessa. A minha promessa. Mas é a promessa e o entregável palpável, líquido. O produto. Olha, eu vou te entregar isso. Então, quando você atingir isso, eu vou chegar para você e vou falar assim, Duzão, eu vou aumentar as suas vendas em 30%. Cara, se eu não entregar esses 30% que eu vou aumentar as tuas vendas, eu não fiz o meu trabalho como mentor. Alguém falhou. Cara, eu vou te orientar ao ponto de você entender qual é a tua margem, qual é o teu EBITDA, teu endividamento, e você vai conseguir, e eu vou te conseguir trazer planos para você ter uma margem saudável. O que é uma margem saudável para uma empresa de portaria remota? 40%. É uma margem. O que é completamente diferente de markup, porque é completamente de lucro líquido. Sim. Só que se você ter teu lucro líquido ali, que às vezes vai virar 1, 2, 3, você tem que ter uma margem de 40%. E o cara não tem essa visão. E quando você falou 3, já ficou bom. Já ficou bom, né? Qualquer empresa normal é 1,5%. Torando, né? Então, isso daí são os pontos importantes para dar uma dica. Se o cara quiser montar uma mentoria, uma consultoria, primeiro busca um mentor para a sua mentoria, para estruturar seu programa. Foca naquilo que você tem domínio, que você tem segurança, que você vai conseguir trabalhar. Porque a pessoa que vai te procurar, ela vai te procurar como o papa daquele tema. E, cara, e você tem que ser o papa daquele tema. Se você não for, vai fazer outra coisa. Vende coco, sei lá. Vai fazer outra coisa. Visualizo, quando a gente está falando em mentoria, curso, EAD, enfim, tem a nossa associação, que é justamente para disponibilizar cursos. Sempre vai ter alguém que talvez tenha muito mais conhecimento que você. E sempre vai ter alguém que tem menos conhecimento do que você. O que a gente tem que conseguir entender é aonde eu estou e para quem eu posso ensinar. E eu visualizando isso, eu também consigo entender com quem eu posso aprender mais. Então, não tem problema nenhum. Quando você fala em ser um especialista, você é um especialista no que você faz. Porque provavelmente você sabe mais do que quem nunca fez nada relacionado àquilo. Então, se a gente montou aqui, nós montamos um podcast. Eu posso falar que eu sei muito mais sobre montar um podcast do que sobre quando ninguém, o cara que nunca montou um podcast. Isso não quer dizer que eu sou o maior especialista em montar um podcast. Tem lá o Flow, enfim, outros que os caras estão num nível muito maior. Mas eu consigo ensinar alguma coisa para quem não tem nada. Para quem não tem nada. Mas eu preciso aprender com quem já tem. Acho que a gente conseguindo ter essa escada, essa estrada, essa esteira projetada, onde eu estou, o que eu consigo dar e aonde eu posso chegar, porque eu posso, inclusive, entregar muito mais nesse caminho. Acho que mentoria é entender isso. É a diferença, né, da esteira para a escada, né? Você contrata a mentoria, você vai na esteira. Se contrata vai na raça, vai na escada. Vai na escada. Vai chegar, mas vai E aí, uma coisa que eu vi esses dias aqui, ó. Quando você aprende com os próprios erros, é sinônimo de inteligente. Inteligência. Você é inteligente.
Você errou, aprendi. Opa, eu já sei que aqui é quente. É isso daí. Coloquei o dedo na tomada, É. né? Deu choque. Agora, quando você aprende com o erro dos outros, é sinônimo de sabedoria. Você não precisa errar. Tua mãe não precisa falar que você tem que passar protetor solar. Só que você só vai passar protetor solar quando você virar jovem, adolescente. Você vai um dia pra praia, você vai ficar queimado, vai ficar descascando, vai ter queimadura de terceiro grau. Treinador de terceiro. Já tive. Febre, muita febre. Só que quando você era criança, tua mãe falava, passa protetor. Só que você teve que um dia que se queimar para entender que protetor é importante. Hoje você não vai em lugar nenhum sem passar protetor. Ou não toma sol, né? Ou não Já toma aprendeu sol. mesmo. Então, E o mentor, ele sempre tem que estar buscando conhecimento. E é muito legal. Quando você é mentor, não sei, né, da audiência aí que já fez ou faz, ou é mentor de alguma coisa, cara, você aprende muito. Você tem muito para ensinar. Você vai numa empresa, Troca muito. eu vou ensinar 90%, mas 10% eu vou aprender. E sabe qual é o bacana? E isso me motiva nesse negócio? É que 10% de um que eu aprendo, 10% de outro, 10% de outro, 10% de outro. 10%. Cara, eu vou acumular 200% no negócio doido, entende não? Foi o que eu quis demonstrar, que é isso. Eu consigo ensinar para você, eu vou aprender mais, eu vou subir mais um degrau. E aí eu vou poder ensinar para mais gente, eu vou aprender mais, eu vou subir mais um degrau. E aí... Só que aí tem um detalhe importante também, né? No mundo dos negócios, existe a ética, valor, princípios, mas você só é respeitado pelo resultado que você tem. Não existe outra forma de você ser respeitado e ter notoriedade. Você pode não ter desenvoltura para falar, você pode ser um cara tímido, mas se você tem resultado, você tem respeito, você vai ser convidado e você vai estar sempre à frente dos negócios daquele. Então tem que ter resultado. É isso. Então, quando você vai ser o mentor, o que o cara está te buscando? Resultado. Se você não tiver claro o resultado que você vai entregar, por isso que o que você perguntou, mas qual é a dica que você daria? Cara, mapeie os resultados que você vai entregar para esse grupo de pessoas que você pretende mentorar. Ponto. E mapeia um resultado que você pode demonstrar. Você pode Lógico. demonstrar. É isso. Qual é o resultado que você tem? Quais as provas sociais que você tem? Né? E é por isso que o Steve Jobs perguntar reclama. fora do script? Pode. Podemos só dar uma pausa? Podemos. Deixa eu só preciso mandar Uma pergunta fora do script, aí você me fala se não der para responder. Como precificar uma mentoria? Essa é chave, hein? Essa é fogo. Ah, né? essa pergunta vai de milhões. Vale milhões, Cara, como é que eu fiz? Bom, ponto 1. Porque assim, mais uma vez, né? Se você tiver uma Kombi velha, e se você for no ferro velho, o cara vai botar na balança e vai te dar o valor do peso da sua Kombi velha. Mas se você for na feira de colecionadores, de Kombi, vocês vão te dar bilhões na sua Kombi. Então, o preço depende do ambiente. O preço, não estamos falando de valor, nós estamos falando de preço. O preço depende do ambiente. Ponto 1. Ponto 2. Qual o tamanho da tua dor? Quanto você daria para te salvar de um câncer? Talvez você daria todo o dinheiro que você tem e se endividaria pro resto da sua vida para salvar você, tua esposa, uma filha de um câncer. Qual é o preço? Então não tem preço para resolver, depende do tamanho da tua dor. Então, ponto 1. Qual o tamanho do conhecimento que você tem? Qual o tamanho da dor do teu cliente? Às vezes você vai resolver uma dor tão grande que se você cobrar R$200 mil num mês de dedicação para ele, o cara vai te agradecer e vai achar que está barato. Então, ponto 1. Qual o tamanho da dor do teu cliente? Qual o tamanho do teu conhecimento para resolver essa dor? Você tem competência? Tenho, beleza. Só que existe uma visão importante, né? O teu mercado de consultores e de mentores que você está inserido, qual é a média? Qual é o ticket? O que estão cobrando? Porque para você montar uma mentoria, primeiro que não é assim, olha, eu vou te dar umas diquinhas. Não é diquinha, filho. Você montou uma empresa. Então, ponto 1, na largada você tem que montar um business plan.
Cadê o business plan da tua mentoria? Se não tem business plan, já está tudo errado. A mentoria já começou errado. Já precisa do mentor da mentoria. Você precisa arranjar um mentor melhor. Você precisa arrumar um mentor melhor. Você precisa ter um business plan. Quanto você vai gastar, quanto vai sobrar, quanto você vai cobrar. Beleza. Como é que você define o valor? Quanto o teu mercado, em média, está cobrando para fazer mentoria? Você tem que tentar achar um cara. Se não tem, maravilha. Você está no Oceano Azul. Cobra o valor que você quiser. Cobra milhões. Sim. Você Porque vai ter que encontrar o cara que queira pagar. Agora, qual é o tamanho do teu cliente? O teu cliente é um cliente que fatura, é um cara de pipoca, por exemplo, um carrinho de pipoca, você é um mentor de pipoca, de pizzaria. Mas pizzaria, por exemplo, você tem pizzaria nível A, B e C. Então você é um mentor de pizzaria nível C. Pô, o nível C o cara tá sofrido, o cara fatura no máximo 10, 15 conto no mês com pizza. Cara, você não vai cobrar uma mentoria de 100 mil reais de um cara desse. Talvez você vai fazer uns playbook ali, vai fazer uns frameworks, entregar para o cara, vai fazer uns materiais digitais, vai marcar ali uma reunião, vai trocar com pizza, sei lá, mas você vai fazer alguma coisa. Agora, você está resolvendo os problemas de pizzaria nível A, 1.900. Uma rede. Uma rede. Qual é o valor? Então, o primeiro ponto é você entender qual mercado você está inserido. Qual é o ticket do teu cliente? Tem muitos mentores que eu recebi do meu mentor. Falou, meu, na tua avaliação de diagnóstico, você vai perguntar quanto o cara fatura. Pô, é um cara que fatura R$1 milhão. Cara, se você oferecer um negócio de R$1.000 ou de R$200, o cara, inclusive, não vai enxergar valor naquilo que você está cobrando, porque o preço é incondizente com a dor de barriga que o cara tem. O cara tem uma dor de barriga que, cara, se você cobrar 500 conto para resolver a dor de barriga dele, vai, mas esse cara, meu, vou perder tempo com esse cara. Aí já não é o preço. Você entende qual é que é? Então, assim, como é que você define o valor? Está muito atrelado ao teu mercado. Está muito atrelado ao teu tipo de cliente, está muito atrelado ao teu público-alvo. Nós não estamos falando de venda de infoproduto, nós estamos falando de mentoria. Então, beleza, o cara que vai te contratar, ele tem um business, ele tem um negócio, e qual é o tamanho da dor, e qual é o tamanho do negócio, e você vai criar um ticket. Por exemplo, eu tenho no meu site, meus programas de mentoria da Vu Strategy. Cara, tem programas muito claros com valores fixos para uma mentoria in company, onde eu cedo um dia da minha semana para você. Cara, minha segunda-feira, não tem mais segunda-feira. As minhas segunda-feiras são suas. Você comprou minha segunda-feira. E tem um programa que eu vendo horas de trabalho. E a gente tem horas de reunião no mês. Então, está muito definido. Só que, dependendo da dor, dependendo do empenho, por isso você tem que ter uma reunião de diagnóstico, você vai falar, cara, horas não vai resolver. Só que dia da semana é muito tempo. Cara, vamos fazer um mais ou menos aqui, ó, meio período por semana? Então, você vai, dentro dessa margem, trabalhar. E tudo, lógico, vai depender da oferta e da demanda. Que nem um advogado, né? Doutor, muitas vezes, você tem o teu escritório e você tem... o cliente que exige a sua atuação vai depender muito da tua disponibilidade, concorda? Cara, eu estou hoje num momento onde os meus clientes estão pagando um valor alto para estar comigo, então eu tenho que aumentar meu ticket para você estar comigo. E aí entram estratégias de masterclass, de mentoria em grupo. Você não é exclusivo, mas você é em grupo. Então você pega aqueles caras, um Flávio Augusto, Joel J, uns caras desse nível. Cara, você quer fazer a mentoria com o Flávio Augusto? Tem o almoço do 1 milhão. Massal, o almoço do de missão, não tem? Não tem o almoço de 1 milhão? Cara, você quer almoçar comigo? Eu vou almoçar eu e você. E nessa hora você pode perguntar o que você quiser. Custa 1 milhão. Mas por quê? Porque, cara, eu posso dividir meu almoço com um monte de cara que vai dar 1 milhão para mim. Posso fazer um almoço com 10, cada um pagando 200. Então, ela é muito pessoal, essa pergunta, ela é muito particular, porque você sabe o tamanho da solução que você pode trazer para o teu cliente. Você sabe, né? Nós estamos aqui num escritório de advocacia, é isso? Cara, você sabe o tamanho das dores que você consegue resolver junto aos seus clientes. Cara, às vezes você vai resolver uma situação tributária do cara, que o cara estava devendo 10 milhões de reais e você vai resolver a situação dele legalmente e isso vai virar 1 milhão. Você tirou 9 milhões das costas do cara. Quanto vale esse alívio, essa solução? Mas essa solução é tangível, né? É tangível. É monetizada, né? A sua mentoria, ela é intangível, ela pode mudar
pro resto da vida o negócio do cara, né? É aí que entra o mentor dos mentores. Como é que o teu mentor tem que chegar pro mentor e falar assim, cara, qual é o entregável que você vai trazer? Por exemplo, eu tenho certeza que eu aumento 30% de faturamento na tua companhia. Quer saber quanto eu vou te cobrar? Eu vou te cobrar 10% de todo o faturamento que eu trouxer. Quanto você vai me pagar na mentoria? 0. Eu vou entrar no risco com você, porque eu sei que tua companhia é uma companhia séria, você é um cara honesto, você tem condição de entregar se eu aumentar, então eu não vou te cobrar nada, só que 10% de tudo que eu gerar, dentro do momento que eu entrar. E aí, você quer entrar pro risco? Isso é uma discussão, cara. Na representação comercial, você fala, cara, o cara, você está ganhando muito. Não, peraí, eu ganho 3%. E já está no seu preço, porque você não está tirando do seu bolso. Nós voltamos para o mesmo assunto. Concorda? É aquela questão dos 5%. É quem paga sempre muito. É questão de valor, preço. Porque, cara, se você não tem esses 3, 5, 10% que você está pagando, você não tem hoje. Ou seja, você não está pagando. Exato. Tá no custo, né? E você só vai me entregar se eu te entregar. Porque você vai me dar 10%, você está ficando com 90%. Só que tem um ponto importante. A portaria remota, trabalhar com condomínio, está muito atrelado a serviço. Né? Condomínio, uma coisa é você ganhar 10% na venda de roupa, na venda de televisão, na venda de produto e material. Outra coisa é você ganhar 10% na venda de serviço. E tem uma dor que eu consegui resolver isso, e depois eu deixo essa dica aqui para a audiência se empoderar dessa dica gratuita da mentoria. Na prestação de serviço, isso muda um pouco. Sabe por quê? Apesar de estar no preço, mas está no preço daquela prestação de serviço naquele momento. Só que prestação de serviço é perene, é contínuo. Então é o seguinte, o empresário, você vendeu, o cara está contente, está ganhando, está contente. Aí chega uma hora que você está ganhando 3% dos 100 mil, dos 200 mil, de 1 milhão de faturamento que você gerou para o cara. Só que o empresário vai lá e tem um problema trabalhista. Aí toma lá uma pedalada. Aí tem lá um cliente que cancela que não era o seu. Toma uma pedalada. Aí tem que botar um servidor novo. Toma uma pedalada. Então aqueles 30, 40 mil que ele está te pagando pelos 10% que você combinou com ele, pesa naquele instante por adversidades que a companhia vivencia. Então você gera o descontentamento. Porque eu, empresário, tenho que te dar 10% de tudo que você faturou e você quer receber os 10% de tudo que você faturou. Só que você tem que criar uma trava. E aí é onde eu deixo a dica aqui para a tua audiência, para a nossa audiência, como você resolve isso na prestação de serviço. Produto é fácil. Vendeu uma caixa, pegou 10%. Mas na prestação de serviço? Cara, eu criei uma trava que me permite, no meu contrato com o meu consultor, né, que eu contratei na ocasião para fazer essa venda, e que ele tinha um FII mensal daquilo que ele vendeu, eu criei uma trava que a qualquer tempo, eu, dono da organização, poderia te pagando X vezes aquele percentual que eu estou te pagando. Então, vamos supor, estou te pagando R$1.000 por mês de comissão daquele cliente que você gerou. Então, a qualquer tempo, eu posso chegar e falar assim, olha, eu vou te pagar 5 vezes o valor ou 10 vezes o valor, então eu vou te antecipar 10 vezes o valor e a partir desse instante eu não te pago mais por esses R$1.000 que eu estava te pagando contínuo desses clientes. Isso pode estar previsto no contrato e está definido. Outro ponto, porque a dúvida do empresário, e é o problema e a dor de barriga do empresário na prestação de serviço. Pô, o cara vendeu aqui 100 mil, ganha 10%, ganha 10 mil, fica na praia e só vem pegar o dinheiro. Tá doido? Eu quero que esse cara, eu empresário, quero que esse cara continue produzindo. Então, ele precisa vender mais. Ele precisa continuar vendendo. Então, eu também criei uma outra trava dentro desse contrato que eu defino o seguinte, se você não agregar a sua receita 10% a mais a cada 6 meses, eu me reservo o direito de te pagar X valor. Então, vamos supor que eu estou te pagando 10 mil por mês de comissão. Eu me reservo o direito de pagar 3 vezes, 5 vezes esse valor e não mais te pagar daquela comissão. Então, isso vai te impulsionar a continuar a gerar receita. Um alerta da Defesa Civil. Tá. Entendeu ou não? Entendi. Então são estratégias que Quem me falou isso? Ninguém. Como é que eu descobri isso? Cara, sentado lá, falei assim, eu não quero esse cara pendurado na minha... Você descobriu isso apanhando. Apanhando. E aí é onde entra a vantagem do consultor, do mentor.
Porque se eu tivesse um mentor, naquela ocasião, eu jamais teria apanhado. O cara teria falado e eu ia falar assim, é uma boa dica. Porque a gente espera 5 anos para entender É uma boa isso. dica. Você toma... Não, você espera o cara ficar bravo, você espera ter que ter essa conversa ruim. Cara, vamos conversar, a situação tá difícil, você não tá gerando mais vendas e eu não posso mais te pagar aqueles 10 mil de comissão. Como é que nós vamos fazer? Pô, você perdeu um amigo, porque esse cara era seu amigo. Sim. Então, se você põe essa trava, é o que você falou, se você põe as regras que precisam ser estabelecidas, então essa é uma dica que eu deixo aí para a audiência. Valiosíssima, acho que serve para vários Vários segmentos. Para negócios. todos os segmentos. Pra todos os Principalmente no que tange serviço. segmentos. Principalmente, que é o mais difícil. Walter, É isso. muito obrigado por participar com a gente. Acho que foi muito valiosa a sua participação. Acho que dá pra gente fazer outros. Né? Tem tema, tem assunto, não tem? Tem tema e Tem assunto. assunto, Dentro tem desse ainda tem muita coisa. Tem, meu. É isso que Muita é massa. sorte aí nesse novo projeto. Obrigado. Conte com a gente para poder divulgar aí o Pô, teu trabalho. com certeza. E sucesso. Obrigado, Alex. Siga lá o Walter. Não é aqui do... Aqui, ó. Aqui embaixo, bem aqui. @ValterUvo. É isso. Esse Walter daí. com W. Acesse lá uvostrategy.com. É isso. É isso, Não sem tem o BR. BR. Compartilhe esse episódio com quem você acredita que precisa de um consultor ou que quer montar uma consultoria. Tem muita informação boa aqui. Quem está em crise ou então quem quer ter um recomeço de profissão, de propósito. Eu acho que a gente também abordou muita coisa boa sobre esse tema. Energia, espiritualidade. Espiritualidade. A bacana. gente não aprofundou, mas a gente pode Pode. fazer um outro É só um sobre prazer, isso. cara. Que Falar é muito, disso realmente pra mim. muito bom. A gente, antes... porque a gente sempre vai esquecendo. Essa caneca é um presente do Obrigado. 360 Aí, Talks. legal, aí, ó. Sucesso. Fazer um post Essa exclusivo nova- com ela aqui, marcar nova vocês. etapa. Obrigado, hein? Segue também o 360 Talks. Clica o sininho lá. Coloca o sininho. No Instagram, YouTube, Agora tá o chique. TikTok, Spotify, Olha. a Amazon Music, Apple Music, Apple Podcasts, Dropbox. Caramba, meu, não tem mais onde colocar, não. Tá em todo lugar. Aonde você quiser ouvir, você Não tem desculpa. Não tem desculpa. Eu fui para Águas de São Pedro essa semana, pluguei o celular lá, o cara foi mudar de canal lá, entrou o podcast no carro. Eu falei, pô, agora tá legal. Aí, ó. Sem querer, ele pôs o podcast no Spotify. Show de bola. É isso daí. Então, a É gente isso. agradece de coração a sua visita. Foi bom reencontrá-lo. Que A bom, gente né? não se vê faz alguns meses. Então, espero que no próximo seja um Obrigado. churrasco. E o Uvo marcou a história do podcast aí, que foi o primeiro com Ao transmissão vivo, ao ó. vivo. Ao vivo. A cores. A live. Já pensou, mano? Daqui 10 anos isso aqui rolando, mas o primeiro ao vivo foi meu. Isso daí. Show. Valeu, gente. Obrigado, Valeu, Zão. Obrigado, pessoal. Obrigado. até Terça-feira mais. que vem tem mais um, hein? Top. Show demais. É isso.